Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. E hoje eu recebo aqui um nome que transcende o esporte. Um ciclista que colocou o Brasil no topo do mundo e transformou o mountain bike em orgulho nacional. Gente, estou emocionada. E que mostrou que a bicicleta é mais do que competição. É propósito, disciplina e autoconhecimento. Ele é referência não só em performance, mas em conduta, comportamento e preocupação genuína com as próximas gerações, aquelas que vão continuar levando o nosso ciclismo adiante. Tem um currículo bem extenso, ele é bicampeão mundial de XCM, maratona, foi líder do ranking mundial de XCO em 2020. Tem 23 títulos nacionais, um ídolo e um espelho de conduta para quem vem atrás. Eu confesso que eu não vou fingir naturalidade, estou aqui nervosa por estar na frente dele, com o coração acelerado, mas até porque não é todo dia que a gente tem a chance de conversar com um ícone, com quem representa tanto o esporte para todos nós que amamos pedalar. Henrique Avancini, muito bem-vindo. Muito bom te receber aqui. Obrigado, Gi. Que introdução eu tô generosa. Aqui assim, generosa demais, talvez. Blá, 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 blá. Vamos lá. Vamos começar do começo? Vamos lá. Do Henrique lá, aquele menino de Petrópolis, começou a pedalar com 4 anos de idade. Não, mais velho. Mais velho? Mountain bike mesmo, assim, de ir pra trilha, eu fui com 8. Com 7 para 8, Muito jovem ainda, inspirado pelo seu pai. E aí, como foi isso? Porque você começou a pedalar como uma brincadeira de criança, como a maioria das pessoas faz, né? Quando você olhou para o esporte, para a bike e falou, nossa, eu quero pedalar de verdade, assim, para performar, para ser um ciclista profissional, quando que você começou a pensar sobre isso? Bom, acho que sobre começar a pedalar e o interesse foi, de uma certa forma, o impulso ali pelo ambiente, e principalmente pelo meu pai, né, ainda muito pequenininho ali, assim, aquela imagem, né, de meu pai é o meu herói. No meu caso, isso até continuou durante praticamente toda a minha vida, acho que até hoje ele é a minha maior referência, meu herói da vida, mas com aquele significado óbvio do filho, né, de olhar para o pai. E um pouco do ambiente, porque quando eu tinha ali meus 6 para 7 anos, meu pai abriu a primeira loja de bike dele, né, ali em Itaipava. E aquele fluxo de pessoas, sabe, de bikers entrando e saindo, sempre brilhava, assim, sabe, os meus olhos. E eu adorava ficar ouvindo as histórias, as brincadeiras, e eu era muito fissurado, assim, de ler revista de cabo a rabo, de decorar catálogo. Eu sabia todos os specs de todas as bikes, sabe, dos catálogos que a gente tinha na loja. Então, antigamente tinha muito material impresso, assim, e eu viajava naquilo. Eu decorava os resultados das provas, sabe, de quem chegou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, para qual equipe e tal. E eu tinha uma capacidade, assim, de ficar viajando nisso, lembrando e tal. E acho que esse começo, assim, foi muito... Quando eu olho para trás, foi muito doido para mim, porque era uma paixão muito genuína. E eu passava, mesmo como criança, passava muito mais tempo sozinho, pedalando, do que pedalando com alguém. Então, quando eu era ali dos meus 8 até os meus 11 anos, mais ou menos, de idade, meus pais trabalhavam quando eu voltava da escola e tal. Aí você ficava lá. E, cara, fugia de casa. Cresci num sítio, né? Meus pais tomavam conta de um sítio. E eu pedalava dentro do sítio, que era uma propriedade bem grande e tal. E tinha uma montanha grande dentro. E pulava a cerca e ia para as montanhas em volta e tal. Isso, moleque, assim, sabe? Super, super garoto. E eu já marcava o tempo, sabe? Eu não ia só para passear, para explorar. Eu ia para andar, assim, o mais rápido possível e ficava... Tinha um reloginho Cássio, assim, e ficava dando start-stop ali numa fissura de tentar baixar 1 segundo no meu tempo, sabe?
E isso eu acho que é uma coisa muito natural, porque eu guardava para mim também, eu não ficava compartilhando nem mesmo com meu pai. Era para você aquilo. Porque eu não podia falar para onde eu tinha ido, sabe? Eu tinha fugido, coisas do tipo. Então era uma coisa muito, muito minha mesmo, assim, muito, muito profunda e pessoal. Só que acho que nessa época, e até indo um pouco mais para frente, a gente tem que entender que não tinha rede social. Eu nem sabia o que significava ser famoso, então isso nunca foi uma meta minha, ser reconhecido nisso, eu nunca tive esse desejo, sabe? Acho que nem ser famoso, acho que é uma coisa assim mais ambiciosa, mas ser reconhecido por algo que eu faço. Eu não tinha essa percepção, e eu não tinha percepção nem mesmo profissional, porque quando eu comecei a competir, e aí eu ia nas provas e dava para ver assim, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de entendimento de vida, né, de como ganhar a vida, o que era necessário e tudo mais, de trabalhar, eu via que os caras bons não eram caras bem de vida, sabe? Pô, você via às vezes o campeão brasileiro ali, chegava no dia da prova, dividindo gasolina com outros 2, 3 caras, sabe, num carro geralmente simples. Aí, pô, você via esse cara, se você for o melhor do país, ou um dos melhores, pelo menos ali, não é grande coisa, né? E aí, muito cedo, assim, deu para eu perceber que você conseguiu enxergar isso. Se eu for bom nisso aqui, não vai mudar a minha vida. E acho que eu tive essa percepção muito cedo, porque eu tinha o desejo de ajudar a minha família. E eu tinha um pouco de necessidade, assim, nesse aspecto. E aí começou, sabe, a crescer junto com a paixão e no que eu também era, assim, bom até um certo nível, também foi crescendo a preocupação de, pô, não posso perder minha vida dedicando a isso aqui. Porque a realidade no momento era essa, sabe? Se eu continuasse empregando tempo naquilo ali e deixando de talvez oportunidades de estudo, de trabalho passarem, eu começava a pensar, pô, cara, talvez eu tenha que parar de competir porque eu tenho que começar a trabalhar, sabe? Eu tenho que começar a fazer alguma coisa, Então, esse começo, assim, para mim foi muito, acho que muito diferente do cenário atual. E foi uma contínua transformação, adaptação, tanto minha quanto do ambiente também. Mas quando as pessoas perguntam, você sonhava em chegar onde você chegou? Cara, não dava nem pra... Nem pensava não existia. Nisso. Aonde eu cheguei, não existia. Então, você foi lá e era só mato. Não dava para projetar isso, sabe? Não tinha essa imaginação toda. E quando você percebeu que daria para realmente entregar para sua família e para você o que seria bom para você levar dinheiro ou sustentar a sua família ou ajudar a sua família de alguma forma com o esporte? Acho que quando eu tomei uma atitude assim mais agressiva e mais firme em relação a vou perseguir isso, foi quando eu peguei tudo que eu tinha, que não era muita coisa, e fui para a Europa para fazer um campeonato no começo de 2009 e tentar entrar numa equipe já no andamento da temporada. Já pensando nessa coisa de, pô, eu vou arriscar tudo para tentar fazer disso aqui uma carreira. E aí, na época, isso foi de 2008 para 2009, a gente teve uma crise global significativa, né, nessa época, principalmente aqui no Brasil, a desvalorização do real em relação ao dólar. Na época, a economia dependia muito do câmbio do dólar. Enfim, mexeu muito com o país e eu estava num momento, assim, muito de mudar ou não mudar. Então, até a categoria júnior, a bike serviu para abrir possibilidades para mim. Então, eu estudei numa escola como bolsista que eu não teria condições de pagar. Eu pude ir a primeira vez para fora do país através do esporte. Eu fui aprender outras línguas através do esporte. Tudo que eu tive acesso socialmente, na parte de educação também, de convívio, de experiência de vida, veio através do esporte, veio através da competição, da bike. Quando eu cheguei ali ao fim do antigo ensino médio e tive que entrar na faculdade, eu entrei numa faculdade de Direito como bolsista
E foi no primeiro ano, né, eu entrei em 2007, eu ainda era júnior, em 2008 eu tive o meu primeiro contrato de patrocínio de verdade. Então, Que foi quem? tinha um salário, foi com a Sandal. Eu tinha um salário, aí tinha bike de competição, uma bike de treino e tal. Tinha meio que uma situação assim de, poxa, talvez assim, dá pra eu viver disso e... conciliar com outra coisa. Eu ganhava acho que mais do que, se eu me lembro bem, eu ganhava alguma coisa tipo R$1.200, R$1.500. Então eu lembro que eu ajudava em casa, assim, eu conseguia, já pagava minhas contas já há algum tempo através de premiação, pequenas coisas que eu conseguia. Então, assim, já era, é melhor do que ter um emprego operacional normal. E se eu continuar conseguindo estudar através disso, poxa, talvez esse seja o máximo que eu vá alcançar. Só que aí no fim de 2008 para 2009, a Sandal passou, né, por um reflexo dessa crise. E aí eles sinalizaram assim que, ó, a gente não sabe o que vai acontecer em 2009 e tal, papapá. E aí eu falei o que era, assim, o que eu almejava como sonho, que era, poxa, eu, né, queria chegar num próximo nível algum dia e tal. E aí o pessoal retroagiu nesse plano, assim, falaram, ó, a gente, acho que acredito para os outros atletas também na época falaram a mesma coisa, mas eles pagaram 2 meses de salário para mim e falaram, depois só de fevereiro que a gente vai ver se a equipe continua ou não e tal. A equipe eventualmente até continua, o que foi bom, assim, para o esporte. Mas eu peguei esses 2 meses de salário, com mais o que eu tinha e tal, e viajei para o Chipre. E viajei, assim, eu comprei a minha passagem na quarta-feira, fiz uma reserva no hotel e embarquei para competir no domingo. Eu cheguei na madrugada de sexta para sábado para competir no domingo. Só que aí o que aconteceu, assim, eu fui para fazer 4 semanas de competições, eram 4 provas seguidas, com nível bom, assim, campeões olímpicos, mundiais e tal. E fui sem saber nada, conhecer ninguém. Aí eu dei uma olhada rápida na internet, assim, dos lugares e tal. Eu fiz uma reserva em um hotel que tinha pensão completa. E aí esse hotel, ele tava num raio, as provas ficavam num raio de 60 quilômetros. Aí eu pensei, cara, eu vou conseguir pedalar 60 quilômetros, fazer a prova e voltar. E aí eu tenho 3 refeições e onde dormir. Mas, o mínimo para sobreviver eu tenho. E aí vamos ver o que eu consigo fazer. Cara, quando eu cheguei lá na madrugada, que eu fui no hotel e fui fazer o check-in, eu não tinha cartão de crédito na época. E eu viajei com praticamente 0 dinheiro. Meu Deus. Tipo, sei lá, não lembro bem, mas é alguma coisa tipo 50, 100 euros no bolso. Sabe, aquela emergência assim. Só que foi tudo muito na correria. Eu usei o cartão de crédito do meu pai para fazer a reserva ali e viajei. E quando eu cheguei, o cartão tinha sido declinado e a reserva cancelada. Meu Deus. E aí cara, o que eu faço agora, assim? Aí eu voltei no aeroporto para voltar. Aí tinha uma multa lá para mudar o voo, não conseguia pagar. Eu falei, cara, vou ter que sobreviver aqui. E aí foi, assim, talvez um dos pelo menos no estágio inicial da minha carreira, acho que a maior pressão que eu passei por performance, porque eu tinha que performar para ter onde dormir e o que comer, cara, literalmente. Você tinha que dar tudo ali. E aí eu fui assim e, milagrosamente performei bem. Aí eu fui, eu lembro que a premiação era top 10, era uma premiação boa. Só que, ser top 10 ali naquele nível era muito difícil. Aí eu consegui na primeira, aí, na segunda eu consegui também. Você fez o quê? Top 10? Fiz top 10. Eu fiz na primeira, se eu me lembro bem, acho que eu fiz 6º, que foi ótimo. Aí na segunda eu fiz 10º, foi bem na beiradinha, assim. Aí, o que aconteceu? Nessa janela de tempo, teve um alemão, que começou a ver que eu tava, cara, sempre sozinho, largava com uma garrafinha, não trocava de garrafinha, não trocava de caramanhola durante a prova. Não tinha nenhum apoio lá. Aí, depois via eu pedalando de volta e cara, pedalando de volta com mochila nas costas, né? Aí o cara chegou pra mim, veio perguntar e tal, papapá.
veio perguntar se eu precisava de ajuda para ir para a prova e tudo mais. Aí para outra prova ele já me deu uma carona, que foi até uma sorte que era mais longe. Ele me deu uma carona e eu fiquei em 13º nessa etapa. E aí eu não consegui grana. E aí ele discutiu com o patrão dele, era um cara que fazia bike tour na Ilha do Chipre e que atendia alguns times profissionais também, agenciando e tal. E aí ele teve uma discussão com o chefe dele, e o chefe dele era o dono de onde eu tava ficando, e eu tava conseguindo ficar num chalé que tava em construção. Porque eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, pô, eu preciso de algum lugar pra ficar. Fui batendo nas pousadas assim e tal. Aí esse cara falou, não, tem aquele ali, só que não tem calefação, né? Não tem aquecimento, tava sem luz, só tinha uma lâmpada na cozinha e tal, não tem água quente e tal. E eu falei, não, cara, pra mim serve. Só onde eu assino? Aí, enfim, esse alemão brigou com o chefe dele, com esse chipriota. E aí ele me ofereceu, não, quer saber também? Tu vem ficar na minha casa e tal. Aí eu fiquei na casa dele na última semana. E aí o cara começou a falar de mim para todas as equipes. E aí foi nisso, eu sempre fui, até hoje, né? Sou muito tímido, tenho muita dificuldade de iniciar qualquer tipo de relacionamento. E ele se tornou, assim, o cara que achou uma possibilidade com uma equipe, que era uma equipe ucraniana baseada na Itália. E aí esse cara foi o meu primeiro contrato CI. Aí eu voltei de lá contratado. Que legal. E sempre foi mountain bike? Você nunca pensou... Eu sei que agora a gente vai falar disso lá na frente, sobre o ciclismo de estrada, mas sempre foi mountain bike a sua veia? Não. Quase sempre, várias vezes, quase fui para a estrada. Algumas vezes, assim. Até essa época, o ciclismo de estrada no Brasil ainda era melhor do que até o mountain bike, né? Falando de... Tinha mais provas. Tinha mais provas, você tinha mais atletas que corriam pelas equipes, né? Então, acho que já nessa fase até já estava numa... Sandal, né? Tinha uma equipe boa. Nessa fase acho que já estava numa decadência, assim, considerável, mas acho que até 2005, 2006 ali, o ciclismo brasileiro ainda tinha tido uma segunda onda, assim, de ter uma certa relevância. E quando eu comecei, assim, o molequinho, né, a gente estava até conversando sobre isso, a minha referência era de competição era ciclismo de estrada, muito mais do que mountain bike, né, então... a minha primeira bike foi uma mountain bike. Conta a história do Pantani, que foi legal, vai. Essa foi a minha primeira bike foi uma mountain bike, que foi uma bike de sucata e tal. Então, quis Deus que a minha primeira bike fosse uma mountain. Mas o que eu via de competição era VHS de Grand Tour e tal. E para mim, a primeira imagem assim, que eu imitei, que eu tentei espelhar, foi o Pantani. Era o estilo que eu mais gostava, porque ele atacava, porque ele era agressivo, porque ele era diferente, sei lá. Eu era franzino também, mirrado, então acho que associações assim que a gente vai criando. E eu não tinha entendimento de nada mesmo assim na época sobre... Eu não sabia nem o que era droga social, eu não sabia, sabe? Então, quando eu vi numa revista que ele tinha tido problemas com doping. E aí foi a primeira vez que eu li sobre o que era doping. E que ele tinha tido uma overdose de uso de drogas e possivelmente cocaína e tal. Cara, aquilo me marcou absurdamente, assim. E eu fui entender que me marcou muito pra vida, assim, só depois. Mas ele foi talvez o primeiro e o único ídolo que eu tive, porque... Acho que essa coisa de idolatrar alguém, pra mim, ficou bloqueada pra sempre, sabe? Acho que eu nunca tive Porque foi uma decepção, né? Não sei se foi decepção, acho que foi um choque. Eu não sei dizer. Acho que pra uma criança, com o meu entendimento na época, eu era muito bichinho do mato, assim, super fechado. Isso aconteceu, eu tinha acho que 11 anos de idade. E... Pô, sei lá, eu não sei nem se foi uma decepção, foi só um bloqueio. Uma coisa assim que eu fiquei muito triste, cara. Eu lembro de chorar escondido, assim, de ficar, nossa, cara, uma tristeza profunda, sabe? Que
quem eu admirava tinha morrido, e tinha morrido de uma maneira... por motivos e de uma forma que eu achava que não é possível. O cara é um super-herói, sabe? Ele é o meu herói, né? Como que ele vai fazer uma coisa tão errada assim? Eu não sei explicar. Então, acho que desde sempre, a minha associação maior e tal, foi o ciclismo de estrada. Mas sempre gostei mais de pedalar mountain bike. Por onde eu nasci, cresci, e por andar sempre muito sozinho também. Então, era mais seguro ir para um lugar isolado do que para um lugar movimentado, pelo menos na minha sensação. E eu sempre gostei muito de explorar também, de subir num lugar mais difícil, sabe? Eu subia onde não tinha caminho e tal, invadi muitas propriedades. Isso aí eu fui um péssimo exemplo, mas como moleque eu pulei muita cerca, entrei em muito sítio, muita fazenda, tomei muita bronca, mas era uma coisa muito de impulso, assim. Só que em outras vezes, né, esse flerte com o ciclismo ele foi voltando e foi ficando cada vez mais distante de acordo com o avanço da minha carreira. Uhum. E falando agora dos seus títulos, né? Você tem muitos títulos nacionais, foi bicampeão de CCM, foi o número 1 do mundo, já ganhou a etapa da Copa do Mundo. Quando que você começou a perceber que você realmente era Porque assim, eu acho que é muito difícil você assimilar tudo isso, né? Você chegou no topo e teve o seu nome ali exposto, todo mundo te conhece, você realmente elevou o mountain bike no Brasil. E quando você chegou lá, né, naquele momento que você chegou lá, que você foi campeão, que a gente tem aquela imagem maravilhosa de você chegando ali na maratona e na Copa do Mundo que você ganhou. Depois você ganhou mais 3, 4 etapas, né? Além da... Copas do Mundo foram 5. Foram 5 no total. E quando você chegou lá no topo, o que você pensou? Você falou, agora eu cheguei lá, né? Agora, o que eu vou fazer agora daqui pra frente? Não. Isso foi o que eu menos pensei de agora eu cheguei lá. Mas a minha visão, ela mudou quando eu cheguei lá, de fato. A minha visão já era completamente diferente. Então, o meu primeiro objetivo, assim, ou meta, era... eu queria muito ser um cara bom. Ser uma referência no esporte. Eu queria mudar o esporte no país. Isso foi... O meu sonho, ele foi sendo construído e remodelado ao longo dos anos. Então, quando eu era garoto, eu não sonhava em ser campeão mundial. De verdade. Nem passava isso pela sua cabeça. Passou pela minha cabeça. Não, mas cabeça. eu acredito, realmente. E era muito distante, assim, porque eu nunca sequer tinha visto um campeão mundial. Eu não tinha nem essa referência, assim, né? Isso pode soar um pouco absurdo, mas a minha geração, a nossa geração, ela não tinha acesso à internet até um certo momento. Então, entregando a nossa idade aqui. Eu te incluí, né? Desculpa, quer dizer, na minha geração. Não, a minha, com certeza. Só que, para mim, foi algo mutável, assim, foi mudando a cada conquista, a cada avanço. Primeiro, eu queria conseguir chegar lá, ter uma carreira, sabe? Ser um profissional e que isso tivesse um significado. Acho que quando eu fui, de fato, ser campeão mundial ali em 2018, a primeira grande conquista, ali eu já tinha muito a meta, assim, de o que eu conquisto tem que gerar para o esporte. Ali eu já tinha essa noção. Esse objetivo. Não, já era objetivo, não era nem noção. Tá. Assim, os projetos que eu tinha já eram voltados para isso, sabe? Eu preciso ganhar para potencializar o que eu quero fazer. Uhum. E não que ganhar, agora eu sou campeão, e aí eu posso ver o que eu vou fazer. Eu já tinha assim, eu quero fazer esse tipo de projeto, aquele tipo de projeto e tal, quero conseguir trazer isso, mas eu precisava dos resultados, né? Então, um exemplo... Então, você pode dizer que o seu objetivo principal não era ser campeão? Nessa fase, não. Não. Era dar andamento nos seus projetos e que para isso você precisava ganhar. Voltando assim, algumas casas, alguns anos, eu entendi que eu precisava mudar o esporte também. Por mim e pelos outros. Porque se eu não mudasse,
eu colheria enquanto eu tivesse ali a relevância, eventualmente outro colheria quando tivesse relevância, se chegasse até a mesma relevância que eu tive, mas ia ser uma coisa, benefícios individuais. Sim. E o fomento do todo, do coletivo, abriria, né, possibilidades para muito mais gente. Né? Então, acho que a melhor metáfora que eu consigo trazer é o tamanho do bolo. A minha fatia, ela também aumentou, mas o bolo cresceu demais, sabe? Então, hoje a minha fatia é menor e eu ainda como, porque ainda tem bolo para todo mundo, né? Então, nessa fase, isso para mim já era muito claro. Antes, não. Antes eu ainda... Primeiro eu tive que entender isso, e para eu ter uma carreira estável, eu fui ter uma carreira estável, assim, de... Cara, poder não me preocupar se eu ia conseguir pagar meu aluguel ou não com 24 anos. Super velho já, sabe? Eu não tive a construção de um cara que se prepara para ser profissional. Eu tive a construção de um cara que sonhava, depois que tinha que sobreviver, depois que talvez eu consiga ser bom nisso. E aí o cara que conseguiu ser bom nisso e, pô, e agora? Será que eu consigo ser, não bom, mas um dos melhores? Agora eu posso mirar em ser o melhor? Então, até como meta... Pra mim não foi aquela coisa do Júnior que pensava em ser campeão mundial. Foi como Júnior, cara, o que eu tava pensando? Eu tava pensando se eu ia conseguir competir no ano que vem ou não. Mas assim, eu não pensava em performar bem num Mundial, numa Copa do Mundo. Primeiro eu tinha que pensar, pô, será que eu consigo correr o Campeonato Mundial ano que vem? Né? Assim, será que eu consigo viajar para um Campeonato Mundial? Então como performance, como excelência de entrega de resultado humano, cara, eu tava muito distante disso. Por um lado, me trouxe muito recurso, como pessoa e como atleta também, de conhecimento, e eu tive que me esforçar muito mais e arriscar muito mais, acertar e errar nessa busca. E isso gerou conhecimento, né? Que hoje, para mim, assim, é talvez o meu grande diferencial e o que abriu portas de emprego para mim depois da aposentadoria e tudo mais, como consultor de performance, como consultor em algumas áreas, mas lá atrás foi um caminho muito difícil, porque foi muito atípico. Sim, e você atribui esse caminho que você teve que percorrer, esse sucesso, na verdade, a você ter ido lá para fora, porque se você tivesse ficado aqui, você não teria todas essas possibilidades que você teve indo para lá e se arriscando lá, né? Sem ter onde dormir. Não, eu fui para fora porque, assim, a gente tinha uma visão nessa época, e eu absorvia o que eu tinha de conhecimento, né? Até eu poder ter a vivência. Que para você dar certo, você tem que ir para fora. E, cara, eu fui para fora e, assim, eu passei maus bocados lá. E passei por momentos muito mais difíceis. Deu muito errado antes de dar certo, né? Eu passei por momentos muito mais difíceis do que eu passava aqui. De incerteza, de dificuldade, de aperto, de falta. E eu fiquei lá 3 anos, assim, foram 3 anos horríveis, cara. Muito, muito ruins, assim. E hoje eu olho pra trás e caraca, como que eu aguentei? Como que eu passei por isso, sabe? Hoje, né, você pode olhar pra trás e glorificar, pô, criou casca, mas, cara... Na hora você não pensa nisso, né? Hoje, olhando pra trás, assim, se as pessoas soubessem, sabe, as coisas que eu passei, assim, ia ser, principalmente no mundo mais frágil como é hoje em relação a certas coisas, cara, as pessoas iam achar o cúmulo do absurdo, sabe? E eu era o único sul-americano na Europa Central ali, sabe? Dentro da equipe, dentro do contexto e tudo mais. Então eu era muito frágil, sabe? Dentro daquele ecossistema ali. E acho que uma das primeiras grandes lições que eu carreguei dessa ida para a Europa de 2009 e 2011 foi quando eu voltei para o Brasil, em 2012, eu voltei sem patrocínio, sem equipe, e era ano olímpico. E eu era um dos caras que não brigava pela vaga olímpica, mas eu era um dos pontuadores se caso o Brasil conseguisse a vaga olímpica, que até então o Brasil não tinha. E aí, quando eu voltei, assim, essa transição mexeu muito comigo, sabe? Eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Porque os 3 anos que eu fiquei na Europa revelaram para mim que se eu fosse
um europeu, sabe? Comece como os caras, treinasse como eles, enxergasse o esporte como eles e, né, você quer absorver culturalmente o máximo que você pode. Aí eu percebi, cara, você é um cara muito medíocre, assim, eu não tenho nada demais, sabe? Não tem nenhum diferencial. E aí, quando eu voltei, eu comecei a mudar muito a minha visão em relação à preparação e, posteriormente, primeiro isso nasceu fisicamente, né? Pô, preciso me preparar diferente e mais e tentar ser melhor de uma forma inovadora, seja lá qual for. E posteriormente, isso foi alimentado pelo trabalho que eu fiz com a Ale Dutra, a minha psicóloga, que foi de entender e trabalhar, desenvolver heranças culturais, e entender que tudo pode ser bom e tudo pode ser ruim, culturalmente falando. Aí você precisa entender as raízes e como modular certas coisas para que se tornem boas para você na hora de performar. Então, acho que foi um processo ali, uma segunda onda de grandes mudanças, que talvez durou 4, 5 anos, até eu me tornar um atleta muito preparado, sabe? E esse processo de mudança, assim, foi muito agressivo. E fisicamente, o que você mudou mais? Putz, você treinou mais técnica, você mudou? Não, eu treinei mais tudo. Eu não treinava mais uma coisa, eu treinava mais tudo. Eu treinava mais sessões, mais volume, mais horas, mais... Eu fazia tudo mais... assim, era tudo fora da literatura, né? E aí eu tive um cara que foi muito, muito parceiro nessa busca, assim, de... Cara, tem tudo para dar errado, mas vamos tentar ver se vai dar certo. Que foi o Hélio de Souza, que foi meu treinador durante boa parte da minha carreira, em fases diferentes. O Hélio, querido. E, cara, ele foi um cara que ele não me reprimiu nisso. Só que, assim, não era uma postura meio termo, sabe? Eu não falava, eu não só falava isso, eu fazia isso, sabe? Eu vivia isso, assim, de treinar até o colapso, sabe? E ver como que eu conseguia acelerar minha recuperação. E a gente ficava nesses ciclos, assim, de extremismo na preparação até entender o que funcionava melhor. Só que mesmo dando errado, isso foi gerando biofeedback para mim e meu corpo foi cada vez se adaptando mais, sabe? Então, não foi uma mudança, sei lá, não sei se... Eu não tenho, sinceramente, eu não tenho estômago para falar, para orientar um atleta a fazer o que você fez. O que eu fiz. Não tem. Mas para mim, sei lá, acho que era o que eu tinha possibilidade de fazer na época e o que eu me agarrei para fazer e tentar dar certo. O que você gosta mais? XCM ou XCO? Olha, putz, não sei, eu não gosto muito da escolha porque acho que às vezes você escolhe um preferido e desvaloriza o outro, né? Mas elas são bem diferentes, né? Mas eu gosto de competir de bike, sabe? Não importa o quê. E acho que esse foi talvez o grande motivo de, ter batido uma marca que eu tenho orgulho, assim, de ter alcançado como atleta, foi ter sido o primeiro atleta da história do mountain bike mundial a vencer provas de Copa do Mundo ou Campeonato Mundial em 3 disciplinas completamente diferentes, no XCC, no XCO e no XCM. Isso é muito, muito, muito difícil de concretizar, sabe? É muito complexo. Você está falando de uma prova de 20 minutos, uma prova de 1h30, uma prova de 5 horas, com características de duração e de perfil, de esforço completamente distintas. E um dos motivos para eu chegar a isso, tem toda a parte de preparação física e mental, mas foi a paixão por gostar da competição em si, sabe? Eu gostava de estudar, de entender, de realizar, de fazer parte de todas essas vertentes. Tem muita gente que se identifica com você. Em relação a isso. Eu sou assim. Eu gosto de correr, eu quero competir cara. Me dá tudo. Um numeral aí. O meu treinador falava assim, você vai competir pista, você quer estrada, você quer montanha. Eu falo, eu quero tudo, eu quero estar em cima da bicicleta e competir. A gente tem uma tendência muito grande a gostar do que a gente é melhor. E eu acho que isso aprisiona muito a gente a
a não melhorar e não crescer ou não tentar se desenvolver no que a gente não domina. E, no fundo, assim, o esporte a gente começa a fazer por esse desafio, assim, né? Você começa a pedalar e, pô, quem começa a pedalar 10 quilômetros é desafiador. Aí daqui a pouco tá andando 20, 30, 50, 100, tá indo pra prova, tá andando em pelotão. E aí quando tem alguma conquista que te dá algum tipo de status social, aí isso mexe com o nosso Você ego, se né? prende Porque ali, aí né? se prende, não, pô, isso aqui eu não posso perder. E aí, poxa, mas eu já conquistei isso aqui nessa disciplina, modalidade, formato. Ah, eu não vou para um outro lugar que eu vou começar rebaixado, sabe? Que eu vou começar num nível. Aí, isso é a nossa cabeça enganando a gente. Aí a gente, não é legal, isso não é Não bom, gosto. não gosto. E você, quando chegou lá no topo, voltando um pouco a esse assunto do topo, como foi? Porque na minha cabeça, sou eu, tá? Eu acho que você se aposentou cedo. Claro que você, né, para você, foi no tempo certo. Mas por que você tomou essa decisão, assim? Você acha que é porque realmente você tinha os seus projetos e para eles se concretizarem, você precisava realmente estar ali naquele patamar mais alto mesmo, né, de visibilidade, de títulos, para você poder manter isso, ou porque realmente você se cansou? Fala, cansei, não quero mais treinar do jeito que eu tô treinando. O que passou na sua cabeça? Não foi, até porque a minha aposentadoria foi completamente atípica, né? Primeiro que não foi algo planejado. Eu tinha um contrato até 2024 com todo mundo que estava envolvido. Então, putz, foi uma baita dor de cabeça eu negociar a abertura de todos os contratos. Todos os meus contratos, na época, estavam muito vinculados à performance. A entrega de um título mundial ou uma Copa do Mundo, que foi o que eu sinalizei que eu conseguiria fazer, o que eu acreditava que era possível fazer. E foi uma decisão que veio muito mais da alma. Tanto é que eu não compartilhei com ninguém antes de tomar a decisão de fato. Então, eu fiquei batendo isso dentro de mim assim, durante algum tempo. E foi muito de uma sequência de coisas que começaram em 2021, muito mais fora das pistas do que nas pistas em si, e que foram me fazendo refletir, sabe? Tipo, o que eu continuo buscando, o que eu tô fazendo, eu preciso ainda fazer isso, quais são os reais motivos, né? E em 2023, assim, foi um ano muito... Aconteceram muitas coisas comigo nos bastidores que foram alimentando esse questionamento, sabe? E eu fui ficando cada vez mais longe, assim, de pensar em vencer uma prova, uma grande prova, um título mundial. Eu tava longe disso. E chegou um momento, assim, que eu comecei a sentir de, cara, tá dando muita coisa errada durante muito tempo. E de um jeito, assim, muito, muito estranho. Então, em algum momento vai dar muito certo. Isso porque a minha história de vida foi sempre assim. Por mais que as pessoas não saibam. Começa a dar tudo muito errado. E assim, eu comecei a acreditar muito que você só conquista certas coisas ou chega em certos lugares quando você está pronto para o que vem junto. Ou pelo menos para mim, eu comecei sempre a desejar muito isso. Então, acho que isso foi sendo materializado na minha vida. E quando faltavam acho que 7 ou 8 semanas para o Campeonato Mundial, me deu uma certeza que eu ia ser campeão mundial. E aí eu comecei, Aí eu comecei a pensar como campeão mundial. Pô, o que eu vou fazer quando eu ganhar um mundial agora? Porque agora sim, ninguém mais acredita em mim. O que os meus fãs falavam pra mim é que eu não precisava provar mais nada pra ninguém. Os meus críticos falavam era que eu nunca chegaria e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a pensar, agora eu sou campeão mundial e o que eu vou fazer? E aí eu fiquei, sabe, mastigando isso assim diariamente, treinando, fora de treinos e tal. Era o que passava pela minha cabeça, sabe? Durante 4, 5 semanas, mais ou menos. E aí eu tomei a decisão. E aí a única pessoa que eu contei da minha decisão, e muito mais assim,
para eu externar mesmo, e eu sacramentar o que era a minha decisão, do que para alguém saber. Sim. Eu falei com meu pai. Foi depois do Campeonato Brasileiro, que foi em São José dos Campos, no Mobile. E eu ganhei e tal. E aí eu chamei ele no meu quarto e falei, ó, pai, você sabe de quase tudo que tá acontecendo comigo e tal, e o Mundial tá chegando agora, eu acho que eu vou ser campeão mundial, e eu quero que você saiba que se eu for campeão mundial eu vou parar. E não falei muito mais coisa e tal, e pra ele, assim, foi um choque, mas meu pai sempre foi muito parceiro, então ele, o que você decidir tá decidido, mas eu não trouxe pra ele como um pensamento ou uma decisão racional, porque foi algo que eu senti, sabe? Porque senão eu tinha muitos motivos para continuar. Assim, era como se o pior tivesse passado. Então, racionalmente, não tinha por que eu não parar. Tava começando a recuperar de uma lesão que estava me acompanhando há mais de ano, já estava um pouco mais saudável, estava começando a treinar, estava começando a me sentir bem com os projetos que eu estava fazendo, tinha passado toda a parte de conflito, ou boa parte de conflito de bastidores. Aí, tava assim, agora vai desfrutar, né, e tal, e eu tomei a decisão. E foi uma coisa muito além de mim, assim, sabe? E eu não sei se eu parei cedo ou se eu parei tarde, eu poderia ter parado antes, poderia ter parado muito depois. Mas até hoje eu não me arrependi nenhum dia da minha decisão. E, cara, convivo muito em paz com a decisão de ter me aposentado, do jeito que eu aposentei, de ter encerrado os relacionamentos que eu encerrei. Pra mim foi muito bom. E eu acho que foi realmente na medida, assim. Poderia ter feito mais coisas ou menos coisas, só que para mim foi muito uma questão de, dentro daquele contexto, como atleta de mountain bike, o que eu queria ter compartilhado como mensagem, eu compartilhei. Eu compartilhei de uma primeira vez, com a minha trajetória, até chegar ao que você está se referindo ao topo, e depois eu abri mão do topo. Eu era atleta de mountain bike mais bem pago do mundo. Quando eu saí desse contrato, que era um contrato que durava mais alguns anos, para ir para um projeto assim, de extremo risco, de que, por que eu vou sair de uma situação ali nos meus últimos anos completamente confortável, sabe? Os caras não queriam de jeito nenhum que eu fosse embora, para assumir um mega compromisso, assim, que, foi legal para muita gente, eu tomei muita bomba também, fui extremamente criticado. E ganhar um campeonato mundial de novo nessas circunstâncias é uma coisa que, assim, grande percentual das pessoas não conseguem entender o que eu fiz. De longe a minha maior conquista. Mesmo? De longe a maior conquista. Gi, assim, a complexidade para você ganhar uma prova dessa envolve muitas pessoas, envolve muito investimento financeiro de recursos humanos. Eu cheguei a um título mundial com uma marca nacional, com um staff brasileiro, cara, num projeto que eu era à frente de negociação e de execução. Isso é praticamente impossível. Não, mas me admira as pessoas não terem noção da grandiosidade que é isso. Não tem. Pode, assim, eventualmente até valorizar um pouco mais pela circunstância, mas quando eu fui campeão mundial ali, os outros títulos mundiais, sem falar valores, mas eu sei que eu tinha, comparado às outras equipes, aos outros campeões mundiais, um orçamento 10% ou menor. Acredito. Tinha 10% ou menor de recurso para entregar o mesmo resultado, o mesmo padrão de resultado. E assim, isso é só uma coisa, sabe? E eu estava trabalhando com um staff que nunca teve a obrigação de ganhar um título mundial. O meu staff sentiu a pressão. Eu fui de longe, assim, correr pela Caloi 2023, mas nem perto, em nenhuma outra situação, eu tive o mesmo grau de pressão, de cobrança interna, principalmente, sabe? Se eu falhar, eu tô falhando com tudo. Né? Eu tô falhando com todo o sistema que eu montei. E aí, acho que a conquista, assim, para mim foi muito grande. E aquele momento ali, para mim foi a última mensagem que eu tinha que compartilhar, sabe? De como
como jornada de vida, de carreira. Falei, cara, mais do que isso, eu vou estar fazendo por objetivo pessoal, que não tem nada de errado com isso, ou por manutenção do meu status, do meu ego, que também questionável se tem alguma coisa de errado com isso ou não. Mas eu senti... Não fazia mais sentido para você. Eu me senti muito em paz, sabe? Eu poderia tranquilamente ter continuado competindo, colher os frutos disso, mas eu me senti muito bem quando me aposentei. Isso que é mais importante. Os meses depois, assim, para mim, foram libertadores. Dá aquele alívio, assim, nossa, né? foi muito bom, foi muito bom. E você já se sentiu, Avancini, um pouco injustiçado em relação... Porque você falou muito das críticas. Claro que tem muita gente que te acompanha, que tem você como um ídolo nacional e até mundial mesmo, não só os brasileiros, né? Mas em algum momento você falou, pô, tô sendo injustiçado aqui com alguma crítica ou outra que você tenha recebido? Gi, eu acho que tem que avaliar isso de uma forma um pouco mais ampla. Primeiro que, sim, eu sempre fui bastante criticado, mas sempre tive muito, muito apoio também. E acho que aí, primeiro, eu nunca fui perfeito. Acho que eu, sim, tive uma carreira muito, muito ética e íntegra. Isso eu tenho muito orgulho, mas, obviamente, eu nunca... não falhei no trato com alguém, ou, sei lá, no trato com alguém, com um patrocinador. Pô, sei lá, se você perguntar para quem lidou comigo profissionalmente, esportivamente, talvez a grande maioria esmagadora vai falar que, pô, o cara foi muito bom. Mas eu acho que vai ter gente que vai falar que não, e talvez eles tenham um pouco de razão em determinada ocasião, ou, enfim, situação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, quando você é criticado ou até elogiado também, você é criticado e elogiado por uma comunidade que nem sempre tem o entendimento total e completo do que eles estão criticando. Né? Então, acho que isso impacta muito no que vai chegar até você. E deve também ser levado em consideração como você vai filtrar isso ou não. Então, tem muita coisa que tem gente que fala que eles não sabem o que estão falando. E, às vezes, assim, é uma crítica que, no entendimento da pessoa, faz sentido. No meu entendimento, assim, não faz o menor sentido. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o cara de burro, ignorante, idiota? Não. Nesse contexto, falta entendimento, mas falta também a fonte do entendimento. Né? O que a gente tem de informação hoje, de conteúdos, de canais como o teu aqui que se aprofundam nisso, ajuda a desenvolver essa cultura, ajuda a preencher esse espaço que falta de conhecimento. Né? Então, acho que nessa parte, esportivamente, para mim sempre foi muito difícil, porque eu sou humano, de um esporte individual, e com um grau de expectativa cada vez mais crescente, de onde a gente nunca teve história. Então, assim, a primeira vez que eu fui top 10, a galera faltou, cara, virar carnaval. Um ano depois, ser top 10 já não valia mais nada. Então, sim, você mudou. Sempre mais, subiu sempre mais, a régua, sempre mais. Né? Mas, assim, era uma coisa que eu absorvi em certos momentos e que eu só fui ver isso depois, principalmente da minha aposentadoria. Eu curti muito pouco das minhas conquistas. Porque o peso que eu trazia, assim, eu tenho que trazer mais e fazer mais e tal. Teve provas super importantes, assim, que eu ganhei que, cara, eu nem comemorava, sabe? Eu nem aproveitava o momento. Eu já era... vamos pra próxima. Já pra próxima e tal, não sei o quê. E tem que dormir cedo. Tô perdendo... tem que acalmar, porque eu ganhei, minha cabeça tá gastando energia, porque eu tô em euforia e tal. Eu tenho que acalmar, porque senão vai comprometer o meu desempenho na semana que vem e tal. Sobre injustiça, eu acho que foram poucas vezes, mas sim, fui. Acho que teve um episódio só que me marcou um pouco mais, assim, que me ajudou de uma certa forma. Dois episódios. Teve um episódio de 2012 que eu prefiro não comentar, porque foi um grupo de pessoas que fez uma coisa que não foi muito legal comigo e com meu pai, e praticamente todos pediram
perdão, só falta uma. Um dia que essa pessoa pedir desculpa, se esse dia chegar, eu acho que eu posso comentar Você sobre conta. isso. A outra foi em 2016, nos Jogos do Rio. E aí, acho que muito, de novo, cai um pouco nessa questão da falta de entendimento, que, pô, foi um ano pesado para mim. Eu passava, assim, por uma pressão profissional bem grande, tinha conseguido chegar numa equipe de fábrica, mas não sabia se ia conseguir me manter ali. Meu relacionamento ali dentro não era bom, não era fácil. Eu não tinha muito espaço dentro do time até aquele período. E eu tive uma lesão grave na coluna durante o ano todo. Eu lutei muito com isso num ano olímpico, que seria meus primeiros Jogos Olímpicos, em casa. Uhum. Então eram muitos agravantes, assim, sabe? Eu flutuava pode ser o fim da minha carreira, por questões profissionais, por questões físicas, eu posso perder a maior chance, ou a única grande chance que eu vou ter na minha vida, Numa Olimpíada, numa né? Olimpíada em casa, de promover o esporte e tudo mais. E eu acabei fazendo, assim, o melhor que eu podia. Cheguei numa forma surpreendentemente boa para os Jogos Olímpicos. Só que durante a prova eu tive um estiramento na musculatura que eu trabalhei demais para controlar essa lesão na coluna. Era uma listese, né, um deslizamento de disco entre as vértebras, que bloqueava, minhas pernas desligavam, assim, resumindo. E nos jogos eu tive um estiramento na musculatura paravertebral, teve um estiramento ali, subiu aquela contratura grande e tal, travou o meu lado esquerdo aqui. Até hoje eu tenho um pouco mais de limitação do meu lado esquerdo, de amplitude. E aí, quando eu fiz a prova com dor, assim, fiquei mega travado e tal, terminei ok, mas terminei longe do que era o que eu acreditava que seria possível. E o que as pessoas estavam esperando também, né? Acho que era esperança, né? Era muita esperança mesmo. Não era tanto um objetivo das pessoas, mas eu tinha uma meta ambiciosa e fiquei completamente limitado. E aí, quando eu terminei a prova, quando eu parei de movimentar, eu realmente travei. E aí, fiquei sentado um tempo e tal. E aí, veio uns paramédicos, viram que, pô, tava meio estranho, assim. Perguntaram o que aconteceu, aí eu falei, aí veio uma pessoa também da CBC, que sabia um pouco da situação, de lesão, controle de lesão e tal. Aí eu falei, pô, não sei o que aconteceu, mas eu não tô conseguindo me mexer, não consigo abaixar e tal. Minhas costas estão doendo muito. Aí o pessoal falou, vamos pra clínica dentro da arena ali, para eles avaliarem. E aí tinha um corredor de saída dos atletas, né, da chegada até voltar para os boxes. E nesse corredor o público tinha acesso ao corredor. E os caras abriram uma passagem e me passaram por fora do corredor. Cara, isso, assim, acho que foi uma das vezes que eu fui mais criticado na minha vida. Porque eu fui o único que não passou ali, tirando quem chegou no pódio. De todos os atletas, eu fui o único que não passou, foi um de respeito, e que o público... Tava esperando isso você. me massacrou, assim, de um jeito, sabe? Porque, pô, fiquei muito triste. Porque eu tinha dado tudo de mim, assim, sabe? Pra situação e... cara, pô, uma foto é mais importante, sabe? Tô dando entrega, literalmente, né? a minha vida, assim, há tanto tempo. Arrisquei tudo que eu podia aqui pra tentar fazer o meu melhor. E aí isso mudou muita coisa, assim, na minha cabeça. E foi um período muito difícil, por essa injustiça, entre aspas. Aí foi a lesão mais longa que eu fiquei sem pedalar na minha vida, né? Pô, fiquei mais de 2 meses sem pedalar. Aí tive que ficar de bruço. E no dia da prova, eu perdi uma grande referência para mim também, que era o meu avô materno. Então, acho que foi um... Foi um acúmulo de várias coisas. Foi um acúmulo, assim, de, pô, aquele dia me marcou muito e me mudou muito também. Agora, vamos falar do retorno. Retorno, transição para o ciclismo de estrada. Conta essa história. Você entrou numa equipe. Pois é, eu passei... E aí você falou uma coisa que eu vou ler aqui. Você falou, isso é algo que eu estou fazendo de coração. Só quero ter a chance de tentar competir no ciclismo de estrada no mais alto nível. Então, a gente falou lá atrás, né? Sua referência, Pantani, ciclismo de estrada.
E agora você está conseguindo realizar isso, né? Quando eu me aposentei, eu tomei a decisão de me aposentar e a primeira pessoa que eu falei, né, como eu citei, foi meu pai. A segunda pessoa que eu falei foi meu treinador, na época, o Bjorn Kafka, o alemão. E eu liguei para ele da Escócia mesmo, do Super Mundial em Glasgow. E eu falei, Bjorn, tomei essa decisão e tal. E, cara, a gente deve ter ficado no telefone ali umas 2 horas. Ele é um cara extremamente sucinto em tudo, assim, sabe? As conversas com ele 2 palavras, 2 palavras, 2 palavras. E a gente conversou muito naquele dia. Eu falei para ele de várias coisas e tal. E aí ele falou, cara, eu entendo e tal. Me apoiou completamente. E aí eu compartilhei com ele, poxa, a única coisa que faltou para mim foi tentar correr na estrada. Do meu bucket list, assim, da vida na bike, né? Eu tinha isso escrito numa folha de papel assinada por mim. A única coisa que faltou foi competir na estrada. E eu falei, pô, mas é o Já que foi, né? Já foi. E aí ele falou, não descarta ainda. Se aposenta, descansa, cuida da tua saúde, cuida dos teus assuntos pessoais, cuida do que você tiver que cuidar e depois, se você sentir que isso ainda tá te incomodando, por que não? Você não é novo, mas também você não tá numa idade que você não pode tentar. E aí eu fiquei nessa, assim, depois de um tempo, e o ano pra mim fiquei 18 meses inativo, né? O que você fez? Trabalhei pra caramba. O projeto, expedições, né? Não, cara, Gi, o tempo do atleta de elite, ele é um tempo muito consumido. Porque você não se desliga daquele objetivo. Sim. É diferente de você se preparar, treinar, vai fazer um evento, vai fazer algum desafio, vai trabalhar e tal. A quantidade de coisas que eu produzi em um ano, assim, mas foi muita coisa de projeto e tal, e coisas que eu já tornei realidade, coisas que eu botei na gaveta. Impressionante, assim, o quanto que liberou minha mente para poder pensar, produzir, e tempo e energia para executar. Então, fiz um monte de coisa, sabe? Pô, a gente, no momento de baixa do mercado, abri com meu pai, talvez que é a maior loja, pelo menos como conceito hoje do país. Eu vi, muito legal. Fiz projetos legais de conteúdo, fiz projetos externos. Cara, a gente fiz muita coisa nesse período. Só que eu fiquei sempre pensando, né? Pô, será que sim? Será que não? E tal. E aí eu tomei a decisão de, não, pô, eu preciso conversar, eu preciso falar com algumas pessoas, eu preciso tentar, porque é uma coisa difícil, ciclismo de estrada é completamente diferente de todas as outras modalidades de ciclismo, todas as outras divisões, segmentos. É muito mais complexo, muito mais político, depende muito menos do indivíduo atleta e muito mais de outros indivíduos. Só que eu falei, cara, eu não quero levar isso para o resto da minha vida, que eu não tentei, que eu não dediquei um tempo a isso. Eu deixei passar outras chances no passado, quando, claro, daria para fazer a transição, porque é um cara forte e tal. Isso a gente viu e vê acontecendo, né? Sim, com outros casos. Alguns. E, assim, fisiologicamente, eu sempre fui muito mais propício ao ciclismo de estrada do que ao mountain bike. Todo mundo que olhava, assim, meus dados e tal, falava, putz, na estrada você ia ser um absurdo. Mas eu não fiz isso num momento, talvez, que seria mais natural, onde meu físico estava mais envolvido, eu teria tempo, né, alguns anos para desenvolver uma outra carreira, porque pesou muito a minha responsabilidade com o esporte. Porque, voltando àquela questão de cada vitória, né, possibilitava outras coisas de eu realizar, no mountain bike eu tinha muita liberdade para produzir. Então, assim, eu ia para as Copas do Mundo durante a gente ficou 5 temporadas no ar, acho que foram 3 temporadas que a gente ia para as Copas do Mundo, para os grandes eventos, assim. Eu ia com uma equipe de filmagem
E os caras ficavam o tempo inteiro me filmando, sabe? No ciclismo de estrada, assim, isso como um projeto pessoal, que era no canal off e tal. No ciclismo de estrada, isso não ia rolar, Não sabe? vira, É diferente. É Uhum. muito mais um trabalho, o atleta tem muito menos autonomia. Então, eu pesava muito isso, assim, de, porra, mas eu tenho uma equipe né, que é chancelada por mim. Aí eu tinha o Pedaling for a Reason, que é um projeto social que eu criei. Tinha muita coisa assim, isso tudo tá sendo bom demais pro esporte e eu não vou nem pensar nisso. E aí foi passando. E só durante a aposentadoria que eu falei, cara, eu preciso tentar, porque eu acho que é uma dívida que eu tenho comigo Com você mesmo. mesmo. Então, por mais que eu esteja tentando num momento não propício, né, assim, pô, já tô mais velho, venho de um período de inatividade, são vários fatores que dificultam. O próprio ciclismo mudou muito agora, num passado recente, acho que nos últimos 3, 4 anos, a média de idade, né, do pelotão mundial, ela Vem só caindo, cai. né? E ano que vem vai cair mais ainda. Ano passado foi 27 anos, acho que esse ano já está caindo para menos de 26 anos. Então, é mais um salto muito grande. Uhum. E é um gap de 10 anos para a minha idade. Né? Então, para ser um novato aos 36, não é fácil. Mas eu queria muito, sabe? Tirar esse... Realizar isso mesmo para você, né? É um incômodo, assim, de, pô, eu não posso deixar de tentar. Uhum. Eu preciso correr atrás disso. E como foi correr o Mundial de estrada? Foi bem legal. De todas as provas que eu fiz, eu corri provas, grande maioria, continentais, né? Que é a classe da equipe que eu tô correndo, que eu corri essa temporada de 2025. Corri 2 provas do Pelotão Pro, que aí corre um pouco de World Tour e o Pelotão Pro. E corri o Campeonato Mundial. De todas as provas que eu fiz, de longe é mais fácil. Mais fácil no sentido de estresse na competição. E isso algumas pessoas já tinham até me falado, né? O próprio Fischer falou isso comigo. Porque, assim, o ritmo é intenso. O ciclismo de estrada é diferente do mountain bike. Você sofre muito menos, mas você precisa ter a capacidade de sofrer absurdamente em momentos muito cruciais. Então, às vezes você tá bem. Foi o meu caso no Mundial. Eu tava bem, eu sentia que, pô... Eu fui animando, assim, na prova, que eu fui ali. vendo alguns caras grandes, assim, que eu sabia que chegariam na seleção final da prova ali, para ser top 10 ou coisa do tipo. Eu vi esses caras com alguma dificuldade em alguns trechos e eu tava me sentindo dentro da minha capacidade, assim, eu vou conseguir passar o dia aqui. Mas o ciclismo de estrada é justamente isso. No momento crucial ali, se você falha e, poxa, acabou que o momento crucial foi na única subida que destoava de todo o restante da prova, que era a única subida um pouco mais longa. As outras subidas, apesar de ter sido muito duro, era sempre subidas mais curtas e tal. E foi o lugar onde rolou o ataque decisivo da prova e onde eu não tinha qualidade. Né? Na preparação fiz essa escolha. Eu sabia que eu tinha que melhorar para chegar naquele nível e ter essa sensação de, pô, eu consigo fazer a prova, eu consigo pensar na corrida ao invés de só sobreviver ali. Mas eu evoluí nos esforços de baixa duração dentro daquele grau de endurance e eu não consegui chegar o pacote completo e fez falta. Mas foi muito, muito interessante, assim, sentir a prova. Principalmente, acho que a percepção do que é o ciclismo de estrada hoje é muito diferente. Isso acho que é até um ponto interessante para o ciclismo brasileiro, porque o ritmo em si não é estratosférico. Você anda no pelotão, óbvio, você está falando dos melhores do mundo e tudo mais. Né? Então, anda rápido pra caramba. Mas eu tô falando como atleta que eu sou, não assusta. O que muda? É a durabilidade que os caras têm. Quanto tempo eles conseguem ficar ali? Quanto tempo consegue fazer isso? E assim, na intensidade. Acho que o próprio Pogacar é o que é, porque é impressionante o que ele... não é os números que ele gera, é quando ele gera. E quando ele gera, assim, tem outros caras que conseguem fazer aquilo ali também.
só quando eles estão frescos. Quando tá 95%, quando você já tá... Desgastado. Sabe, já perdeu o creme ali do bolo, a cobertura do bolo já saiu, é falta. E aí ele ainda consegue... É onde ele tem ainda. Ele consegue ainda fazer. Então acho que é o grande ponto chocante, sabe, para mim do ciclismo de estrada hoje. É o quão durável é a capacidade dos caras fazerem esforço. E aí não é só ele que consegue fazer isso, acho que ele destoa mais do que o restante, mas todo o pelotão, assim, você vê que os caras sofrem, o ritmo não é tão assustador, mas consegue repetir acelerações durante mais tempo e mais vezes. Mais vezes. E você tá curtindo? Demais, cara. Como estrutura esportiva, assim, por um lado eu tô muito feliz que eu tô fazendo isso agora. Que eu considero que eu completei a minha missão no mountain bike, eu fiz o que eu poderia fazer pro esporte e fui tentar fazer isso agora como sem tanta pressão. Partindo muito mais de um sonho pessoal. Porque o ambiente, ele é frustrante pra cacete. Assim, é um ambiente político. Se você tivesse que fazer isso... Se eu tivesse feito isso antes, talvez eu teria me arrependido. Não sei, mas talvez eu teria me arrependido de, putz, eu saí do mountain bike onde o ambiente, mesmo no alto nível, com pressão, com cobrança, era legal. E eu tô num ambiente agora que é meio chato, sabe? Mas pra mim tá sendo muito legal porque eu não tenho esse peso do, deixei de lado outra coisa para estar fazendo isso. Então eu tô vivendo toda a experiência como um aprendizado. Para mim tá sendo muito, muito legal aprender mais sobre a modalidade esportiva e sobre a estrutura esportiva também. Legal. Muito bom. Bom, a gente tá adorando ver você na estrada. Eu que sou da estrada, tô achando o máximo. É legal. Competir na estrada é muito legal. Porque o ciclismo de estrada ele tem uma complexidade que a gente não consegue ver. Assim, eu sempre acompanho o ciclismo de estrada. Tenho amizades assim, com caras do Pro Tour, do World Tour. E tem algumas peculiaridades que você só entende e consegue perceber quando você tá lá. Naquele pelotão. Não é nem num pelotão, é naquele nível de pelotão. E isso é legal, assim, porque é um esporte, competir no ciclismo de estrada requer muito, muito conhecimento. Por isso que nas provas de estrada, os caras sempre avaliam, assim, no Pro Cycling, quem já performou bem. Porque quem já performa bem em determinada corrida, num determinado circuito, entendeu a dinâmica daquele percurso, daquele perfil, daquele nível de prova. E aí pode chegar um cara muito melhor, uma equipe muito melhor. Que não vai. E se não conseguir ter uma leitura muito assertiva, muito rápida, não vai ter um desempenho tão bom quanto o de quem já entendeu aquela corrida. E as corridas, de uma certa forma, elas são repetitivas, mas tem sempre dá sempre para você mexer uma peça de um jeito diferente. Então isso é muito legal, porque quase sempre tem um lado óbvio e tem um lado... Não é tão previsível, só que não, né? Assim, um cara que nunca estaria numa lista de favoritos, ele pode ganhar a prova. Isso... A gente vê isso em acontecer, outras né? modalidades é quase impossível acontecer. No ciclismo de estrada ainda é possível. Alguém verdade. que não está na lista ali de nem dos 10 favoritos. Surpreende. E vai e ganha. É verdade. Vamos falar um pouquinho do projeto Expedições, que eu acho muito legal. Você criou esse projeto e de uma forma mais livre, mais conectado com o Brasil. Então você pega regiões ou subidas ou lugares que são mais conhecidos assim e vai lá fazer tempo, basicamente, né? E Performance freestyle, eu chamo. E eu lembro quando você veio aqui em São Paulo e fez o Pico do Jaraguá. E foi um bafafá, né? Meu Deus. Foi a expedição mais curta que eu fiz, a que mais... Durou 11 minutos, Nossa. mas teve uma repercussão gigantesca. Era vídeo daqui, vídeo dali. Foi muito bom. E você fez também o Caminho da Fé, que eu assisti, que eu achei bem legal. Por que você resolveu criar esse projeto? Bom, primeiro que, assim, nos últimos... Até a minha aposentadoria, praticamente ali durante
13 anos da minha vida, mais ou menos, eu viajava o tempo inteiro. E na maioria das vezes você viaja para os mesmos lugares, né? Você vai competir, onde tem as competições e tal. E quando eu tinha tempo livre, a última coisa que eu queria fazer era... Pedalar? Não, sair de casa. Sair. Ainda treinava, pedalava e tal, mas não queria viajar, sabe? Não queria ir para outros lugares. Só que eu sempre gostei demais de explorar, de pedalar num lugar novo, de conhecer e tudo mais. E eu ficava vendo lugares assim no Brasil, de, pô, cara, um dia eu ainda tenho que pedalar aí. Um dia eu ainda vou pedalar aí. E quando eu tomei a decisão da aposentadoria, uma das primeiras coisas assim, que eu pensei comigo mesmo foi, pô, agora eu vou poder pedalar nos lugares que eu quero ir. Só que não, né? Imagina. Isso era um objetivo pessoal meu. Sabe assim, ninguém vai saber que eu tô pedalando lá. Mas aí veio o lado do... cara, mas eu ainda tenho repercussão, eu ainda tenho alcance e tal, eu ainda tenho possibilidade de fazer alguma coisa legal. De repente seria legal filmar isso. Aí fazer um projeto. Aí eu chamei o meu videomaker parceiro, né, da Bárbara, o Moraes. Aí troquei ideia com ele, Moraes, quero fazer isso, mas, cara, eu quero fazer, assim, mais freestyle possível. Então, sem muito roteiro, a gente pega, finaliza e vai. Eu vou fazer uma lista assim, de lugares, a gente vai produzindo e vai soltando. Vamos tentar soltar um por mês. Aí falei com 2, 3 marcas parceiras, todo mundo achou legal e tal. Falei, beleza, viabilizou, vamos tocar. E aí eu comecei com uma coisa assim, muito mais, vou fazer o que eu quero fazer, mas vou gerar um conteúdo, uma coisa bacana pro esporte. E aí o objetivo principal é demonstrar assim, os locais no Brasil. Tem muito lugar muito maneiro. Muito maneiro, que a gente não vai porque não sabe que é tão maneiro. E aí, para demonstrar o lugar e fomentar essa cultura de, sabe, às vezes de juntar um amigo e não tá falando de viajar dias e tal. Às vezes são lugares, como no meu caso, assim, eram lugares extremamente acessíveis até mesmo para mim, em treinamento, sabe? Eu gravei expedições que eu viajei 1 hora, 1h30, 2 horas de casa, sabe? Que eu não ia, não ia, assim, nem passava pela cabeça ir para fazer um treino lá e tal. E lugares, assim, incríveis. Desafio, é bonito, é uma cultura diferente, você tá conhecendo a história do país, um lugar diferente, a cultura local. Enfim, tem sido uma baita lição para mim mesmo, sabe? De valorização do que tá perto de mim. E cara, ir lá, eu sempre gostei de fazer força, eu vou e é muito assim, performance freestyle mesmo, que eu chamo. A grande maioria, eu nem reconheço. A grande maioria, assim, eu cheguei e tal, e vai. Onde começa o segmento, dá uma olhada, assim, mais ou menos, e pau na máquina, e aí registra ali a minha performance, e isso fica como um registro para quem vai depois, para o atleta local, e para fomentar as pessoas a irem no pico. Então, isso é um efeito que é muito legal, porque às vezes é um lugar assim que é meio morto, ou não estava valorizado, e depois que eu vou, solto conteúdo, começa a movimentar. Aí a galera vai e tal. Isso gera possibilidade, sabe? Isso gera possibilidade pro cara que tem a bicicletaria local, pro guia local, para um novo atleta surgir. Então é uma forma de menor escala de fazer uma coisa bacana pelo esporte ali localmente. Tem uns que dão muita repercussão, tem outros que dão menos repercussão, mas sempre gera um resultado positivo, sabe, nesse aspecto. E, tem sido muito, muito legal, porque eu fui a lugares, assim, que, sabe, às vezes você viu no Instagram, viu na internet, viu na televisão, que que lugar maneiro. Você fez o Rio do Rastro também? Fiz. Fez, né? Fiz ano passado uma sequência das 3 serras ali do Rio Grande, do Santa Catarina, que foi Rocinha, Rio do Rastro e Corvo Branco. Corvo Branco. Né, que é a mais velha, a do meio e a mais nova ali, né? Que sobem para a parte do Planalto ali, cara. Mas Corvo Branco dá para fazer de estrada? Ali, aquele trecho? Quando eu fui, eles estavam fazendo uma obra que estava asfaltando mais um pedaço. E tem uma parte que dá para subir, dependendo de como estiver. O pessoal mantém, meio que um asfalto super velho com um pó de pedra, saibro e tal, que é a parte mais íngreme. Mas, assim, é relativamente pedalável. Do topo dela
para, não lembro agora se é Urubici. Quando eu fui, eles estavam fazendo o preparo para asfaltar. Uhum. Então, para quem anda só de estrada, é um pedal incrível. E aí, acho que eventualmente vai dar para você fazer a volta Rio do Rastro, Corvo Branco, né? Que legal. E o Caminho da Fé, eu assisti a sua expedição e você passou muito perrengue lá, né? E no final você decidiu não falar o tempo que você fez, né? Por quê? Ah, Conta só pra gente aqui, ninguém vai saber. não. Eu fiz em tempo suficiente para pensar na vida. Fiz em tempo suficiente para ser marcante. Acho que essa é a velocidade correta de fazer Não, é muito difícil. Eu fiz o Caminho da Fé esse o ano. Caminho da Fé. Você fez. Eu fiz, é muito difícil. Eu acho que para mim foi na medida perfeita, assim. Poxa, eu fiquei muito feliz de ter feito aquilo no tempo que eu fiz, né? Aí no desafio de fazer todo o caminho de uma vez só, em um dia. Porque foi o que gerou uma experiência legal para mim também, como desafio, mas principalmente como imersão também. E para mim, assim, como foi longo, eu cheguei na Águas da Prata, né? É a saída, Águas da Prata, é onde começa. Em Águas da Prata, a gente chegou lá, tipo, 11 horas da noite. A gente ficou numa pousadinha, não tinha nem reserva no meu nome. Porque toda vez, isso é um ponto, toda vez que eu vou fazer expedições, eu tento ir o máximo no anonimato mesmo. No anonimato, assim, no biker que tá indo pedalar. Então, eu não tento promover nenhum evento ou falar com as pessoas que eu tô indo e tal. Quando eu peço ajuda a alguém local, assim, eu falo, pô, cara, não divulga e tal, porque a ideia é que o lugar seja o principal, sabe? Uhum. Seja menos um evento ou encontro comigo, ou coisas do tipo. E aí, cara, a gente chegou super tarde, fui dormir tarde, acordamos cedo, subi na bike e comecei a pedalar. Aí a gente começou, teve um cara que tava pilotando o carro, que tava fazendo a filmagem, né? Ele atolou o carro numa obra, prendeu o carro numa obra, logo no comecinho, com 1 hora de pedal ali, atolou o carro, aí, pô, a gente ficou 1 hora agarrado lá tentando tirar. Aí eu, caraca, pedalei 1 hora, perdi 1 hora aqui, o tempo correndo, né, dentro do que era o meu objetivo, assim. Aí quando eu passei na primeira cidade, que tava quase amanhecendo, não tinha amanhecido ainda, já tinha uma galera numa praça me filmando. Já sabiam que você tava ali. Aí eu, caraca, pô, já vazou que eu tô aqui. Aí correu a notícia. E aí correu a notícia e gerou uma notícia que completamente baseada em especulação, porque eu não tinha falado nada, nem ninguém tinha falado nada do que eu tava fazendo ali, de onde para onde eu tava indo. E aí o pessoal foi falando que ele tá tentando bater o FKT, ele tá fazendo tal, parará. E aí começaram muitas discussões, assim, do que nem tinham conhecimento. E aí isso me fez refletir muito, porque quando eu acabei, acabei e tal, não sei o que eu fui pegar o telefone pra mandar notícia e tal, pra família e tal, falar, acabei, tô bem, vou voltar, pá. Cara, meu telefone tava explodindo de mensagem e tal, assim, eu abri o Instagram, nossa, não vou nem olhar nada agora, porque já tinha gente fazendo conteúdo e análise e não sei o que. Aí eu fui embora com isso, assim, nos dias seguintes eu fiquei, caraca, pô... E você não foi para aquilo? Mas por que essa preocupação, assim, se eu tô fazendo do jeito certo, como eu tô fazendo, o que é e tal? Eu falei, poxa, ainda mais aqui... Que é diferente, isso especial, deveria né? ser, assim, acho que ali é muito a individualidade do porquê a pessoa tá fazendo, sabe? Aí eu falei, cara, acho que para não desvirtuar principalmente o que o caminho representa, o que as pessoas vão fazer ali, eu falei, eu, sinceramente, não tem por que eu falar que eu fiz isso ou bati tempo, não sei o que. Eu falei, cara, e aí eu posso falar que eu fiz um dia, porque eu cheguei no mesmo dia. Gente, já é surreal fazer um dia o Caminho da Fé. Meu Deus do céu, são 320. Dá 303, acho. 303? Com 8.000 e cacetada de altimetria. Não, é duro. Duro demais. Duro. Tinha muito tempo que eu não fazia alguma coisa assim que dava
duvidei de mim, assim, num momento. Pô, será que eu vou conseguir? Será que eu consigo fazer em um dia? Né? Nossa, será que eu consigo continuar, sabe? Teve um momento, assim, mais no final, ali, antes de descer Pedrinhas, que deu uma... Caramba, cara, não sei mais o que fazer, sabe? O que foi pior pra você? A Porteira do Céu? Ou você sabe os nomes das subidas? Não, a Porteira do Céu eu passei a tava inteira Ou ainda. a Luminosa? A Luminosa eu cheguei já no comecinho o sol tava muito alto, peguei um dia muito quente, e eu cheguei ali com 200 quilômetros, né, nas pernas. É pesado, então, né? Ali... Mas ali o que pesou, eu lembro que foi o momento mais quente do dia. Aí eu sofri com calor. Mas pra mim, de longe, assim, o único lugar que eu sofri mesmo foi no Campista, né? Campista. Ali eu sofri. Putz, grilo. É muito louco, né? Porque ela nem é tão inclinada como a Luminosa, mas você já tá muito cansado. Um absurdo. Ali eu já... o corpo já começou já tava a funcionar de uma outra shutdown. forma, assim. Eu falei, cara, que eu já não sou mais eu, não. Pedrinhas eu desci, cara, alucinado, assim, porque eu... Queria acabar logo. Eu tinha não que aguento acabar mais. de qualquer jeito e tava acabando. Luz, putz, tem que chegar. Mas você vai continuar com esse projeto? Continua fazendo? Continua. Esse ano a gente diminuiu um pouco, porque ano passado eu fiz 12, uma por mês. E aí, esse ano, competindo e tal, eu falei, não, vou reduzir a gente traçou como uma meta de 6 a 8. Eu fiz 4. E aí eu quero fazer mais 4 agora no fim do ano. Provavelmente vou fazer uma sequência em dezembro. Só que eu ia até filmar antes, mas como eu tive uma queda no Mundial de Gravel, aí não tô recuperando da fratura ainda, e agora eu não consigo pedalar, tenho que voltar aos treinos. Aí quando eu estiver minimamente decente, aí eu vou fazer uma sequência aí de desafios. E agora falando do Gravel, conta como foi o Mundial. Legal demais, muito legal, bem mais legal do que eu esperava. Você já tinha feito outras provas de Gravel? Primeira prova que eu fiz. Eu tive outras provas assim que eu pensei em fazer e tal, e acabou dando errado, ou por um motivo ou por outro. Isso no passado. E aí esse ano a gente começou e deixou meio como uma possibilidade ali. Como era a última, eventualmente a última do meu calendário, a gente deixou em aberto, só que eu não consegui fazer nenhuma prova classificatória. E aí a organização me deu o wildcard, né? Me deu o convite extra para eu fazer, e aí eu fui. E foi bem mais legal do que eu esperava até. É muito legal competir em alto nível, porque essa mistura de atletas de mountain bike, atletas que estão competindo mais especificamente no gravel e atletas da estrada, transforma a corrida numa coisa muito interessante. Uhum. E aí depende também muito do percurso. As provas da UCI se aproximam muito mais do ciclismo de estrada. O Campeonato Mundial de Gravel foi um esforço de estrada. Só que a leitura de prova ou a parte de posicionamento e como a prova é selecionada e tal, ela se aproxima muito mais de uma prova de mountain bike muito rápida. Uhum. Então, tem muito menos a questão do posicionamento de pelotão. E é muito interessante isso, porque dá pra você ver nitidamente, sem saber que é um cara, qual é o background dele, se é mountain bike ou se é estrada. Você consegue avaliar ali. Porque o pelotão de estrada, ele flui de um jeito. O pelotão de mountain bike, ele flui de outro jeito. E o cara do mountain bike, geralmente, ele não tem a naturalidade no pelotão de estrada. E quando entra na terra, o atleta da estrada, ele não sabe andar em pelotão na terra. E é completamente diferente. Como é a movimentação do pelotão, como é a fluidez, como os atletas se mexem ou não se mexem, o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, isso é muito legal, porque é a corrida mais carniceria que tem. Porque é extremamente muito perigoso o tempo inteiro, porque em um trecho um grupo domina, em outro trecho um outro grupo que domina. E o que é certo, o que é errado, né? Assim, a prova é de todo mundo. Então, não tem muito, diferente do mountain bike, diferente do ciclismo de estrada, onde tem coisas assim, isso aqui tu não pode fazer. É antiético, um comportamento... Isso se agressivo perde um pouco demais. no gravel. No gravel é terra de ninguém.
Ninguém dita a regra. Então, cara, foi de longe a corrida mais perigosa que eu já fiz na minha vida. Tanto Um circuito simples, não tinha nada difícil, nem nenhuma descida muito rápida ou nenhum trecho muito acidentado, mas tombo o tempo inteiro de tudo que é jeito que você possa imaginar. Você caiu como em pelotão? Caí em pelotão. Eu tive 3 quedas, envolvi em 3 quedas, todas foi envolvimento em queda. Os caras capotaram e tal, capotei por cima e tal, aquele dominó. E aí você pensa em fazer mais gravel? Eu gostei. Gostei. Vamos ver o que acontece. Acho que nesse momento agora eu tô... Pode ser que eu esteja só lesionado, pode ser que eu esteja de férias, pode ser que eu esteja reaposentado, ainda tem muita coisa... Aposentou, desaposentou, não. Vai aposentar de novo, Meu pai que me fala, ele é tão velho que ele é pai de ex-aposentado. Muito bom. Mas o gravel é uma modalidade interessante e eu acho que é uma tendência muito forte na Europa como competição, porque competir de gravel, cara, é uma experiência bem legal. Pra quem nunca fez, assim, eu sinceramente não dava tanto crédito, mountain bike com guidão errado e pneu fino demais. Tem muita gente que zoa, né? Sabe por que você vai fazer essa porcaria de bicicleta? Mas quando você vai competir de gravel, acho que o gravel ele tem acho que para grandes deslocamentos é uma bike que faz sentido pra caramba. E pra competir é muito legal. Porque mistura o aspecto da velocidade com o aspecto um pouco ali de off-road. Uhum. Não é técnico, mas faz diferença. Assim, poxa, no Mundial de Gravel eu conseguia ganhar 1 metro, 2 metros em determinadas curvas, que no asfalto não faz diferença nenhuma, e que ali tem diferença. Então é um misto assim de como você consegue extrair desempenho, que é muito legal correr. É bem, bem interessante mesmo. Demais, nossa, muito legal. Avancini, vamos falar um pouco de legado. Futuro, você tem aí vários projetos e você falou lá no começo que você quer deixar um legado, né? Não só para outros ciclistas que estão trilhando esse caminho que você trilhou. E quais são esses projetos? Não vou te falar, né? Por que não? Não, pô. Não, acho que tem coisa interessante para fazer, tem novos projetos surgindo assim no momento agora. E eu sei lá, acho que aos poucos toda essa transição me ajudou muito a renovar também, a renovar as ideias, sabe, a me dar um gás a voltar a ser criativo. Então acho que eu criei muita coisa e alguns anos eu vinha só executando. E acho que esse período aí, desde finalzinho de 23 ali, aposentadoria até agora, né, então praticamente 2 anos agora, tem me ajudado bastante a ter mais ideias. Eu acabei flutuando em ambientes diferentes, falando com gente diferente, trabalhando e tudo mais. E isso me ajudou, sabe? Então, acho que tem coisa legal que eu posso trazer. E nesses meses agora, principalmente esse mês, tem sido uma loucura para mim de tentar viabilizar projetos, de construir e começar a executar alguns projetos. Então, sei lá, acho que o ano que vem pode ter umas coisas interessantes acontecendo nos próximos anos também. Eu não posso deixar de te perguntar em relação ao ciclismo feminino, porque, né, claro. Eu trabalho com isso. E você acha que o ciclismo feminino, tanto no mountain bike como na estrada, está indo para um crescimento que a gente realmente vai conquistar um espaço maior, assim? Surreal. O momento é muito bom do ciclismo feminino. Acho que até pouco tempo atrás, assim, o ciclismo de estrada, principalmente, era muito, muito distante do ciclismo masculino. E a gente vê o investimento sendo muito maior, a profissionalização, mais atletas, o valor de mercado das atletas cara, muito mais alto do que até pouquinho tempo atrás. Uhum. Isso é muito legal de ver, porque é um ciclismo diferente. Acho que traz uma emoção distinta do ciclismo masculino, traz uma imprevisibilidade também. Eu sempre gostei muito de acompanhar as provas femininas. Acho que em muitos casos é mais legal, por essa questão da imprevisibilidade, é mais legal do que até o masculino. É diferente, ainda precisa
de tempo para continuar crescendo, se desenvolvendo, se A profissionalizando. gente tem pouco tempo também, né? Quando o mountain bike é menos, o gap é menor, sempre foi menor, porque é uma modalidade mais nova. Uhum. Então, obviamente, a cabeça de quem está por trás tende a ser também um pouco mais atualizada, ó, né, ou contemporânea. Uhum. O ciclismo de estrada é uma modalidade centenária. Tem gente que acho que está lá desde que começou. É verdade. Então, as mudanças, elas são mais Lentas também. Tem barreiras que são mais difíceis de você ir quebrando e tudo mais. Mas está num caminho muito, muito bom. Muito bom, também acho. A gente vai chegar lá. Eu acho que o ciclismo feminino ele é novo ainda, né? Relativamente, assim, comparado ao masculino. Então, não dá pra gente também querer conquistar tudo de uma vez. A gente tem que ir conquistando como tá sendo feito mesmo, né? Aos poucos. Quem é você quando desce da bike, Henrique? Acho que é um cara bem, bem normal, talvez até normal demais pro que as pessoas projetam. Sou bem tranquilo, tenho uma vida bem, bem simples, sou um cara muito caseiro, muito do mato, muito da montanha. Eu sempre tive hábitos bem, bem simples, sabe? Acho que o que me traz satisfação assim no dia a dia não é nada muito, muito complexo, não. E tem alguma coisa que te dá medo? Não, eu tenho muito receios, eu tenho temor, eu tenho respeito. Acho que medo hoje, acho que eu tenho sei lá, talvez o mais próximo de medo que eu tenho é sempre alguma coisa relacionada à minha filha. Né, por ainda ter aquela coisa eu tô aqui hoje e eu tô longe dela, sabe? Poxa, como se eu pudesse, né, protegê-la ou guiá-la, controlar o tempo inteiro. Mas acho que é medo em si, assim, acho que eu sei lá, tô pronto pro que der o que vier e acho que eu perdi o medo em relação à morte também, em relação, sabe, à vida. A vida é muito boa de ser vivida, seja lá como for. Muito bom. Último quadro. Agora é um giro rápido, é tipo um sprint. Agora é o sprint final mesmo. Vambora. Qual foi a decisão mais contraditória que ninguém botava fé, que você insistiu e deu muito certo na sua carreira? Tipo, ninguém acreditava nisso, você foi lá e insistiu. Eu sou o rei da contradição. Eu tomei muitas decisões que eram improváveis. Acho que isso talvez tenha sido a grande marca da minha jornada esportiva, assim, de assumir muito risco. Risco esportivamente falando, como atleta, mas muitos riscos na negociação, né, na conduta profissional. Uhum. Então tomei, acho que, algumas coisas. Talvez a mais recente, assim, tenha sido ter quebrado um contrato saído da Cannondale, depois de um relacionamento ali tão duradouro e consolidado, para integrar um projeto pessoal, né? Acho que talvez essa tenha sido a mais arrojada de todas. E aqui botei mais coisa em risco também. Como você sabe a diferença entre um dia ruim ou um sinal de que algo precisa mudar? Tipo, é só um dia ruim ou não? Preciso mudar alguma coisa? Não sei. Boa, excelente pergunta, aliás. Não, eu acho que dias ruins, a gente vem de uma cultura, acho que é fácil entender isso. A gente cria uma necessidade de ter que estar sempre superando algo. Nossa, o esporte é superação. Sempre além, né? Esporte além. E porcaria nenhuma, assim. A maioria dos teus dias são dias aquém da expectativa. Essa é uma realidade que precisa ser aceitável. E às vezes assim, não tem nada de errado com isso. É só um dia... Não dá nem pra gente falar que é um dia ruim. Só não foi um dia muito bom, sabe? Só não foi aquele dia incrível. E isso me ensinou muito até a encontrar mais prazer nesses dias que teoricamente seriam ruins. Poxa, às vezes você começa a aprender que só conseguir concluir um treino é também muito prazeroso, sabe? Não é que você tem que bater o seu personal best ali toda a sessão e tal, e tá batendo meta atrás de meta, porque isso fica cada vez mais difícil. Quanto mais alto é o seu nível,
menos você ganha medalhinha no Training Peaks, menos vem PB no Strava para você. Então, se você fosse prender ao dia bom, né, o dia produtivo, ao dia que você, sei lá, entregou mais no trabalho, no relacionamento, em todas as coisas, pô, você começa a ir para um caminho que em algum momento você vai entrar num poço de frustração. Não tem como ser 100% o tempo todo, né? Então, poxa, eu não sei. Eu acho que eu acredito muito no... Talvez uma sequência de coisas muito ruins. Então, mas é uma coisa que eu acredito, assim, não é que tá dando errado, é que ainda não deu certo. E quando as coisas estão dando muito errado, assim, pra mim, e eu já passei por isso várias vezes, aí eu começo a refletir muito do porquê que não... O que tá faltando pra encaixar lá e tal, e o porquê que não aconteceu ainda. E às vezes não é uma questão de mudança. Aí entra muito no que eu citei sobre você chegar onde você quer chegar quando você tá preparado para chegar. Né? Alcançar aquele objetivo, aquela meta, quando você vai conseguir lidar com as consequências disso. A gente se perde muito na vida, e principalmente no esporte, a gente vê isso. O cara quer ser o campeão, quer ser a referência. Quando a pessoa chega lá nessa posição de referência, de campeão, ela se perde, porque vem com coisas que ela não estava esperando. E aí isso é o grande desgosto da vida, assim, sabe? Pô, eu almejei tanto, eu me dediquei tanto, eu entreguei tanto para chegar lá, e quando chegou lá, vem um monte de coisa difícil também, sabe? Independente do que você for. E... sei lá, às vezes não é muito o que tem que mudar, às vezes envolve paciência. Eu sempre fui muito aberto à mudança também no meu jeito de trabalhar, no meu jeito de preparar, no meu jeito de ser questionável. Eu ia te perguntar isso, tem alguma característica física ou de comportamento que você gostaria de não ter? Não, olhando aqui, balançando a cabeça. Eu não sei se... vamos cortar, já estourou o tempo. Sim, hoje eu acho que tudo que a gente tem pode ser usado como uma qualidade também, né? Não existe defeito e qualidade, existe característica, né? Existem características. Eu tento ser consciente, assim, do que eu sou ruim, e eu tento ser bom. Eu sei que naturalmente eu sou uma pessoa falha, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que, pô, não tem uma natureza boa, e eu acredito que isso é do ser humano também. E reconhecer isso, eu acho que é extremamente importante, sabe? De partir da premissa de que eu não sou uma pessoa boa, então eu tenho que me esforçar para ser bom. E buscar isso. Então, pô, não sei, eu acho que tem sei coisas... lá, teimosia. Não, eu sou teimoso pra caramba, mas a minha teimosia me levou a conquistas e a lugares importantes pra mim também. Então foi importante, né? Foi importante ser teimoso. E às vezes ser teimoso também machucou muito relacionamentos pessoais, tornou minha vida muito mais pesada em alguns momentos. Então, eu não sei, eu teria que mudar isso ou não. Ou administrar, né? Eu acho que é muito uma questão de administrar, né? Para fechar, defina o ciclismo em uma palavra. Minha paixão. Nessa eu consigo ser rápido e objetivo. Essa ele nem esperou terminar aqui, ó. Ciclismo é minha paixão. Ai, muito bom. Henrique Avancini, foi uma honra receber você aqui. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por tudo que você fez por nós. Se tem alguém que não reconhece isso, eu tô dizendo aqui, ó, para todo mundo, eu reconheço muito. Eu tenho certeza que muita gente reconhece o quão importante você é para nós, para quem ama o ciclismo, para quem é apaixonado pela bike como eu e como muita gente é. Então, eu tô muito feliz de te receber aqui e obrigada. Valeu, Gi. Obrigadão pelo convite. Super feliz de ter conseguido encaixar a agenda e vir aqui bater esse papo com você. Eu sou muito, muito fã da tua história, de todo o trabalho que você faz. Você sabe disso, né? Eu te acompanho já há muitos anos. O projeto sempre me chamou muita atenção. Eu, caramba, o que é isso, né? O que essa mulher faz com outras mulheres no ciclismo? E é uma satisfação muito grande para mim, assim, a gente poder ter esse papo, a gente ter, mesmo que a distância, né, ter um contato, poder se falar. E espero que a gente... Um dia eu quero pedalar com você.
Você nunca Levar pedalou comigo? Nunca pedalei com você. Ah, naquele último pedal você não foi? Tô pedindo isso. Não fui chamada. Ele tava em Romeiros, lugar que eu vou. A gente vai, leva as alunas. Não só em Romeiros, no... Que pedal? Na ciclovia do Não Strava. pedalamos. Não pedalamos Aí ali. você tá fazendo desfeita. Você já teve muitas oportunidades. Tô me sentindo desvalorizado. Não pedalamos ali. A gente foi só pro cafezinho ali, autógrafo. Não chegamos a pedalar. Pô, brincadeira, né? Você foi só pra fofoca. Levar as alunas aqui, aguardando pra pedalar com a Tá Vancini. marcado então, vai ser pedal só a Vancini e Lulu. Vamos? Vamos. Você topa? Tô comprometido. Tá falado, gravado aqui, ó. Cadê? Qual que era a câmera que ele falou? Pô, tá comprometido, pedal Henrique, Avancini e Lulu. Sem data definida. Sem data definida, eu sou péssimo de datas Tem definidas. problema. Mas Um dia vai acontecer. Tô assumindo essa dívida aí. Ai, obrigada. Valeu. Valeu. Até o próximo Na Roda do Estema.